poderia falar agora, quais são os pré-requisitos para a marcha no paciente pós-AVC? Então, a gente tem que pensar basicamente em, vamos dizer assim, por baixo, 3 sistemas que precisam aí estar íntegros e alguns outros que envolvem também essa capacidade de andar. Então, o sistema motor, claro, a capacidade da gente contrair, relaxar o músculo na hora que necessita dele contrair para realizar um movimento específico, afinal de contas, a marcha é uma função que leva você de um lugar para outro, ou seja, leva ao deslocamento, então você precisa movimentar para realizar a marcha, né? Então, para fazer movimentos, para ter movimento, você tem que ter uma capacidade motora para isso. Lembrando que no AVC essa capacidade motora pode estar alterada, não por uma lesão no músculo específico, mas por uma lesão no cérebro, onde manda o comando para esse músculo realizar, executar essa função de contrair e relaxar. Então, se eu tenho uma função no cérebro responsável pelo músculo contrair e relaxar lesionada, essa parte está lesionada, o músculo não vai conseguir ativar da maneira como deveria. Ao mesmo tempo, se eu tiver uma lesão no cérebro numa área cognitiva de planejamento, ou seja, eu estou entendendo que para eu sair do sofá e ir até a cozinha, eu preciso me movimentar. E se essa pessoa tem uma lesão nessa área que não consegue fazer esse planejamento e não consegue entender a intenção do movimento, que pode ser uma alteração cognitiva, por exemplo, ela não vai ver o porquê de se levantar. E às vezes ela não tem alteração motora, né, no sistema motor especificamente, mas ela não tem essa intenção e ela não sabe o porquê, ela não consegue planejar esse movimento. Então, acaba não movimentando também, né? E aí já envolve o sistema que a gente chama de sistema cognitivo, né? A questão emocional também, né? Influencia muito. Tem muitas pessoas que têm a parte motor, os músculos lá com força, que têm esse planejamento, que conseguem entender, mas tiveram uma lesão numa área responsável pelo controle emocional, né? A parte emocional. E aí elas morrem de medo de se arriscar, de se desafiar e literalmente travam e não conseguem realizar o movimento. Isso é muito típico quando você fica do lado de uma pessoa que tem uma característica exclusivamente de uma alteração emocional e você dá segurança para essa pessoa, ela começa a andar, de repente, né, assim. Então, claro que é muito difícil a gente ter uma alteração num sistema somente, né? Pode acontecer? Pode, mas o que a gente vê? Normalmente a gente tem alterações nesses sistemas em conjunto. E para fechar, eu diria o sistema sensorial, né? Tudo que a gente faz de movimento, a gente tem que sentir, a gente tem que perceber, né? Eu brinco que se você não está sentindo que o seu pé está conseguindo apoiar no chão, então você não vai conseguir transferir o peso para o seu pé da forma mais adequada. Se você não percebe onde o seu corpo está se posicionando no espaço, você não vai se movimentar também da forma mais adequada e você acaba negligenciando aquele lado que está sem sensação, que está sem percepção. Então, isso também é uma alteração no que a gente chama de sistema sensorial, que também vai influenciar no desempenho da marcha. E a gente pode ter o conjunto de alterações em todos esses sistemas juntos, ou às vezes em 2, 3, né, um só. Então, é necessário, novamente, né, parece que é meio, né, clichê, necessário novamente avaliar individualmente, identificar essa história, identificar essa área de lesão do AVC que aconteceu lá no cérebro, entender exatamente cada quadro, para poder saber, olha, ele não faz, ele não anda, ele não dá o passo correto, porque falta algum músculo, porque falta algum planejamento, porque falta alguma segurança, ou porque não sente, não percebe aquele meio. Todos esses fatores são importantíssimos de serem avaliados e entendidos para depois a gente traçar aí um tratamento mais adequado para esse. Tem doença associada, né? A gente sabe que o paciente com diabetes tem um risco de AVC aumentado e é um paciente que tem menor capacidade de gerar força por vários fatores. Então, né? Exatamente. Então, tudo de fato influencia. Às vezes o paciente também pode ter ficado acamado lá 1, 2, 3 meses. E aí o paciente que perdeu muita função, né, o paciente que teve uma queda da capacidade intrínseca importante, e isso certamente também compromete o retorno nas diferentes
esses diferentes requisitos que você muito bem colocou, né? Por vezes também o paciente tem, por exemplo, um Alzheimer leve ou moderado, tem uma marcha ruim também, praticamente não consegue andar, e aí você desafia a identificar a história do ovo da galinha, né? Qual dos dois que tem, ou se nesse caso específico é os dois. E aí entra um bocado de situação. Eu tenho visto recentemente pacientes que têm comprometimento cognitivo, tem o uso de alguns aplicativos que você pode melhorar a saúde mental, essa parte da própria cognição, especialmente quando se realiza depois, no momento oportuno, exercício de dupla tarefa. Você pode trazer também esse benefício motor e cognitivo, mas pode prosseguir. Então, mas além disso também a gente tem que pensar, tudo que você falou, claro, influencia sim nesse desempenho, e assim, eu vejo muito também, é como se fosse a memória motora também, quando a gente pensa em termos motores, que esse paciente tem. Então, a gente vê, infelizmente, cada dia pessoas mais novas tendo AVC, né? Então, é uma doença que acomete muito a sua grande maioria de pessoas idosas, mas hoje em dia já não é mais uma doença só de idoso, né? Então, a gente vê a diferença, assim, da recuperação, né, em termos de tempo mesmo, de uma pessoa idosa para uma pessoa mais jovem, né? Porque geralmente, claro que isso não é regra, né? Mas geralmente a gente tem pessoas jovens mais ativas, tem uma memória motora ali às vezes de atividade física, pessoas que têm um histórico de atividade física logo antes que teve AVC e que a gente consegue ali ter uma melhora, não tem comorbidades, pessoas que tiveram AVC, por exemplo, por dissecção de artéria, né? Geralmente não tem fator de risco associado, então não é diabético, não é hipertenso, e essas comorbidades, elas atrapalham muito no que você falou, por exemplo, da diabetes, né? Da capacidade de contração muscular, né? Da capacidade de entendimento do movimento, né? Então a gente vê muito isso também, né? O histórico que você falou, o pré-AVC, como que a pessoa era antes do AVC, né? Influenciando no tratamento, né? Na recuperação funcional dessas pessoas aí pós-AVC.